Olá, bom dia. Meu nome é Marli Benites. Sou acadêmica do curso de Filosofia na Uninter. Venho aqui hoje para a gente falar sobre um plano de aula, filosofia, ensino religioso, voltado ao 6º ano do ensino fundamental. Então, o nosso conteúdo, ele busca o quê? O homem, um ser social que vive em sociedade, né? Temos, então, a competência. Aonde que vamos buscar essa competência para explanar a nossa aula? É fazer com que o educando pense na formação do homem a partir da vivência deste em uma sociedade e a transformação que ele pode ter a partir do ambiente que vive. Então, tudo se transforma, né? Nós estamos buscando uma sociedade que ela sempre busca uma transformação, mas de menor intensidade ou de maior intensidade, mas sempre está se transformando. Qual que é o objetivo desse plano, né? Qual que é o objetivo que nós vamos traçar e buscar? Compreender o homem, compreender que o homem é um ser social, desculpa. Identificar a diferença entre sociedade e comunidade, né? Levar ao educando como identificar o ambiente e a influência na formação do ser humano. E dentro disso, a sua convivência nesse ambiente, né? Então, o que nós temos a levar nesse contexto? Primeiramente, o homem. O primeiro contato social do homem, né, como pessoa, como ser humano, ao mundo, que ele tenha consciência, né? Porque nós precisamos definir o homem antes do nascimento e o homem pós-nascimento, né? Sabemos que enquanto na barriga, né, o ser humano, ele está ali vivo, mas o reconhecimento da sua personalidade jurídica só ocorre a partir do momento da sua respiração. Se ele nasce e não respira, então ele é um natimorto. Se ele nasce, respira e morre, ele criou personalidade a partir do momento que ele respirou, né? Então, como nós estamos falando de religião, então, para a religião, ele já é um ser concebido, desde o momento que foi concebido. O que acontece? Ele já é um ser e ele já tem um contato social, uma consciência, né? Mas não tem responsabilidades pelos seus atos. Então, é uma junção. Então, religião e sociedade, religião e personalidade. Então, o que nós buscamos nesse ato? Que ele só vai criar uma consciência, uma responsabilidade a partir do nascimento. Quando ele nasceu, qual é o primeiro contato do homem? O homem como um todo é com a mãe, óbvio, ele tem o contato com a mãe, aí ele já nasce, ele respira, ele vai mamar. Então, o primeiro ensinamento que ele tem, que ele busca, é o alimento. E aí, qual é a forma já de atitude que ele cria nesse primeiro momento, nesse primeiro impacto? É chorar. Porque quando ele tem fome, ele chora. Que aí, o que vai acontecer? Vai ser ansiado o seu desejo a partir do aleitamento, né? E aí, o que começa a fazer isso? Começa a sustentação do indivíduo, né? É a partir daí que você já começa a fazer essa sustentação para que futuramente ele vá tomar suas próprias decisões, né? Então, qual é essa linha de raciocínio? Quando ele é ensinado, quando ele é educado, quando ele, né, que ele atinge a sua idade de decisões, ele possa ter decisões saudáveis para que ele não cause prejuízo aos outros, né? E que não dê problemas para os demais indivíduos seus iguais, correto? Então, é o relacionamento, é o ensinamento dele para dentro da sociedade. Então, essa primeira interação com a sua família
ela é muito importante. Nós temos até as palavras de Tiba, em 1996, ele escreveu assim: quanto mais próximo do nascimento, mais a criança segue o seu ritmo biológico. E a disciplina deverá obedecer a esse ritmo, não o inverso. Um dos ritmos mais importantes estabelecido desde os primeiros dias de vida é o da alimentação, porque depende da interação com a mãe e com a pessoa que a substitui. O bebê não sabe falar, por isso chora quando tem fome. O auge da maternidade acontece nessa hora. Amamentar a criança é iniciar com ela uma relação muito íntima. Nessa interação, a mãe transmite o modo de ser da família. Como somos, né? É o que ele quis dizer. E isso é essencial para ajudar o filho a formar o seu ser psicológico, pois a criança traz ao nascer apenas o seu biológico, que são os cromossomos. Então veja bem, isso já foi estudado lá em 1996, onde cria esse tirando, né, o ser biológico, porque enquanto na barriga ele é só biológico, né, só feito de cromossomos e etc. Aí quando ele nasce, que ele adquire a sua personalidade, aí sim ele tem a ser um indivíduo, né, com direitos, deveres dentro da sua sociedade, da sua comunidade, do seu jeito, como você vai ser ensinado. Quando ele para de se amamentar, o indivíduo, então aí você já vai criar o quê? Ele vai comer. Então, se esse bebê nasce numa família vegana, ele vai comer só folhas, frutas, etc. Se ele nasce numa família que só come carne, que é carnívora, que não tem, né, problema nenhum, ele vai comer carne. Se ele nasce numa família que não come carne de vaca, por exemplo, só carne de vaca, porque, né, na Índia existe isso, porque é um ser sagrado, então ele não vai comer carne de vaca, né? Já nos Emirados Árabes, você tem lugar que se você matar o animal de uma forma diferente do que tem que ser feito e respeitado dentro da religião, eles também não comem. Então, ele vai ser ensinado e moldado dentro da sociedade, conforme sua família. Se ele nasceu numa família católica, ele vai ser católico. A possibilidade de grande muito é ser ou ortodoxo, ou espírita, ou umbandista, seja o que for. Então, essa é a cadeia que Tibas quis informar, que o que nós buscamos é isso, que o indivíduo siga esse rastro. Mas ele, como pessoa e como altruísta que é, ele vai buscar, de repente, o que ele quer. Ele chega lá, quando ele começa a ver, fala, peraí, eu não quero ser vegano, eu quero comer carne. Eu não quero ser católico, eu quero ser ortodoxo, eu quero ser ateu, eu quero ser protestante, eu quero ser etc. Entendeu? Então é isso que ele quis dizer no seu relacionamento com a criança, né? Então, nessa primeira instância que ela não tem ainda o poder de decidir nada, que embora ela tenha a sua personalidade, mas ela depende, né? Depende de tudo para que ela possa formar isso daí, então ela vai seguindo esse caminho. Depois, esse fato influenciador, ele vai no decorrer da participação do grupo, quando ele vai para a escola, ele já vai ver coisas diferentes, ele vai ver a televisão, ele vai ler um livro. Então aí, esse jeito natural dele ser, ele vai ter modificações ou não. De repente, essa influência de uma pessoa vegetariana ou de uma pessoa que ingere carne né, dentro da proteína, pode ser que não interfira, mas pode ser que sim, que ele entenda nessa possibilidade de fazer o que tem que fazer, certo? Então é uma coisa muito, muito individualizada, mas que essa comunicação
que ele tem de primeira instância, ela vai influenciar, obviamente, na personalidade futura, de quando você atingir a idade adulta. Mesmo na idade adulta, com todas essas características, você é passível de modificações, né? Essas referências que você teve lá no começo, na utilização dos padrões que você tem, ele pode ser modificado, entendeu? Então, ele pode ser híbrido, ele pode ser aquilo, ele pode ser mais alguma coisa. Então, você veja, a cultura, o padrão, ele modifica, né? Mas você sempre vai ter uma essência. Essa essência, ela nunca vai se modificar. Essa essência, muito pelo contrário, ela vai dar o amparo, ela vai dar a fortificação para que você tome decisões saudáveis para que seja melhor para você. Quando uma criança não tem essa fortificação, ela se torna uma criança o quê? Vulnerável, né? Um ser vulnerável, um adulto vulnerável, um idoso triste, uma pessoa, né? Então, olha como é importante esse relacionamento, quão é importante esses hábitos, o quão é importante essa convivência com esses pares sociais para você criar o seu relacionamento, criar sua identidade, criar a sua vida, né? E então, e essa comunicação com os novos grupos faz com que você extraia o que é melhor para você. Então seria isso, né? Esse aprendizagem, essa comunicação, esses entendimentos e essa nova vida é muito importante. Quero dizer que hoje sempre, ou mesmo em 1996, como o Tiba falou, vai ser a mesma coisa. Então, uma educação saudável, um ensinamento saudável vai produzir um homem saudável para que ele possa se manter as suas raízes e criar os seus novos desenvolvimentos, tá? Então, seria isso a nossa aula. E o desenvolvimento dessa aula se deu de maneira diferente, né? Devido à pandemia, o Covid, que trouxe uma grande transformação no nosso cotidiano escolar, né? Nós estamos se adaptando a uma nova realidade, né? Esse distanciamento social, ele também fez um distanciamento escolar. Então, a gente pode tirar disso uma nova era, uma nova tendência para que as crianças tenham uma formação diferenciada, né? Então, a aula é gravada, de forma a ser explanada. E também pode usar gravuras, livros, né? Falar sobre a família, falar sobre a convivência da sociedade dentro da família. Então, seria isso. Eu agradeço muito e obrigado. Tomara que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Bom dia!